Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem e em casa. Fiquem em casa. Bem, meu nome é Bruna, eu sou professora de História e hoje nós vamos falar um pouco sobre pré-história e fontes históricas. Este conteúdo nós já estudamos anteriormente, nós já passamos várias aulas tratando sobre eles, mas nós estamos aqui para revisar. Então, vamos lá? Bem, primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é: o que é pré-história? Pensem um pouquinho. Quando vocês pensam em pré-história, o que é que vem à cabecinha de vocês? A pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita. Bem, nós costumamos dizer que pré-história é a parte da história antes da escrita. Mas será que a gente não consegue estudar história sem a escrita? Vocês acham que é possível estudar história sem escrita? Se nós consideramos história apenas a partir do momento que inventa-se a escrita, não é possível estudar a história de quem veio antes? Sim, é possível. Nós podemos estudar a história daqueles povos que ainda não tinham desenvolvido a escrita. Alguns exemplos que nós temos aqui podem nos trazer várias informações sobre esses grupos do passado que não desenvolveram nenhuma escrita. Então, nós temos fósseis de plantas, fósseis de inseto, artefatos líticos e o principal, aí no centro da imagem de vocês, os fósseis humanos. Esses fósseis humanos, eles nos trazem muitas informações sobre o passado. Este é o fóssil da Luzia, que vocês já conhecem, vocês já estudaram sobre ela, e é um fóssil que transformou completamente o que a gente já conhecia sobre a história da América. Então, sim, é possível estudar a história sem a escrita. Outro elemento que nós podemos utilizar para estudar a história sem a escrita são as pinturas rupestres. Nós temos aí no exemplo um bisão da caverna de Altamira. Um bisão é tipo um búfalo, e ao lado nós temos uma pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Brasil. Lembrando que as pinturas rupestres, elas registram pessoas, animais, cenas de caça, cenas de pesca, rituais do cotidiano. Sempre são cenas do cotidiano. Elas nunca representam uma coisa, por exemplo, do futuro, e nem a imaginação deles. As cenas representadas nas pinturas rupestres, elas são sempre cenas do cotidiano, para contar, para registrar o que aqueles grupos estavam fazendo naquele momento. Essas pinturas, elas podem ser mais complexas ou mais simples, e elas também podem ser gravuras. Nós temos alguns exemplos também de gravuras rupestres, que elas são meio que cavadas na rocha e fazem gravuras através de cavar a rocha. Essas fontes históricas que eu dei como exemplo para vocês, elas são fontes históricas que contam história sobre elementos de um passado sem a escrita. Mas essas são as únicas fontes históricas? Não, aquelas não são as únicas fontes históricas. Nós temos uma infinidade de fontes históricas, várias possibilidades, as possibilidades são infinitas. A fonte histórica seria qualquer produção humana que nós podemos utilizar para estudar a história. Qualquer tipo de produção humana, seja um calendário, seja uma escultura, seja um livro, uma carta, até mesmo as redes sociais. O calendário, por exemplo, quando pegamos um calendário para estudar, nós percebemos que os calendários eles podem ser de várias formas. O calendário azteca é um exemplo, nós temos calendários lunares, nós temos o calendário que utilizamos hoje em dia, calendários agrícolas, ou seja, o calendário ele é uma forma de contar o tempo que nós podemos utilizar de várias formas e vários meios, e ele também é uma fonte histórica. Eu coloquei aí a exemplo de livro a Bíblia é um exemplo de fonte histórica, nós podemos utilizar a Bíblia para investigar o passado. E, além da Bíblia, qualquer outro tipo de livro que tivermos, nós também podemos utilizar para investigar o passado. Cartas, redes sociais. Vocês imaginam, no futuro, o que você diz pode ser investigado através das redes sociais. Lá no futuro, imagina, você é um grande empresário ou uma grande médica, enfim,
no futuro nós poderemos utilizar aquelas suas conversas, aquelas coisas que você falou nas redes sociais, para sabermos sobre você, sobre a nossa história, sobre a história dos acontecimentos. Então, para que serve a história? A história serve para quê? Nós falamos sobre fontes históricas. As fontes históricas elas podem estar relacionadas a elementos escritos e a elementos não escritos. A fonte histórica é aquilo que o historiador utiliza para investigar o passado, mas a história ela serve para quê exatamente? Para várias coisas. A história serve para conhecer outros grupos humanos e outras culturas. Então, como é que a gente sabe qual é e como funciona a cultura na Coreia, no Japão, na Índia, na África, nos Estados Unidos? Através da história. Alguém precisou registrar os acontecimentos dessas culturas para que a gente pudesse conhecer. A história também serve para compreender o tempo presente. Nós só sabemos nós só conseguimos entender o presente se nós conhecermos a história. Também serve para entendermos que não há cultura melhores ou piores. As diversas culturas que existem no mundo, elas devem ser respeitadas. Nunca dizer, tal cultura é melhor do que a outra. Não, as culturas elas são diferentes e nós devemos respeitar todas. A história também serve para que a gente possa conhecer as nossas origens. Ora, como é que eu saberia da minha história se eu não soubesse da história dos meus pais, dos meus avós? Nós precisamos conhecer as nossas origens também para saber a nossa história. E ela serve também para respeitar a diversidade. Então, nós só vamos respeitar todas as pessoas e todas as culturas se nós conhecermos a história. A história ela só não é capaz de prever o futuro. Nós costumamos dizer, os historiadores costumam dizer que a história é a ciência que estuda o tempo, o passado, o presente. Significa que a história prevê o futuro? Não, a história não prevê o futuro. Nós podemos nos utilizar da história para ter algum direcionamento para o futuro. Por exemplo, eu sei que determinada experiência deu errado no passado, então vamos não repetir aquela experiência, mas não prever o futuro, ok? Nós temos algumas atividades para vocês. No livro de vocês, nós temos a leitura das páginas 14 a 17 e, em seguida, a resolução do exercício da página 19. Vocês vão perceber que a página 18 talvez esteja em branco no livro de vocês, mas ela foi respondida no caderno. A página 19, no entanto, vocês ainda precisam responder. Além disso, temos um exercício na plataforma Plural. A pergunta é a seguinte: responda. De que forma o historiador é capaz de investigar o passado? Que elementos ele utiliza? Cite exemplos. Como é que o historiador faz para saber o que aconteceu no passado? Essa é a pergunta. O que ele utiliza? Ele utiliza fontes históricas para saber o que aconteceu no passado? Ou ele utiliza apenas informações da cabeça dele, sem nenhuma fonte? Então, vocês vão me responder. Que elementos ele utiliza para investigar o passado? Ok? A partir de agora, a minha conversa é com o Davi. Nós vamos ter uma atividadezinha para Davi, especialmente para Davi. Vocês podem assistir se vocês quiserem, e tem um quebra-cabeça também que vocês podem responder se vocês quiserem, mas é em especial para Davi. Oi, Davi, tudo bem com vocês? Então, essa é a pintura rupestre, essas são pinturas rupestres. Você está vendo como é colorida a imagem desse bisão? O bisão é como um búfalo. E essas pinturas, elas eram feitas pelos nossos antepassados, pelos homens das cavernas. Eles moravam em cavernas e eles desenhavam nas paredes. Eu trouxe para você um quebra-cabeça. Esses homens das cavernas que está nesta imagem, eles faziam aquelas pinturas que eu mostrei para você. Então, você pode fazer esse quebra-cabeça na sua casa com a sua mãe. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e até mais!